15 horas. Sei que é natural, em função da nossa cultura, os atrasos, né? Mas pela necessidade que eu vou ter que me ausentar, eu pedi a Cristiane para que começássemos, pelo menos nesse primeiro momento, agora, já que fechou às 15 horas. Estamos aqui com o nosso procurador federal, integrante do tribunal, doutor Lenine, na condição de representante da Corregedoria e Vice-Presidência, vez que o desembargador Kleber se encontra em sessão no dia de hoje, mas o nosso objetivo é fazer com que possamos ter esse diálogo e o momento de que os senhores, caso persista alguma dúvida com relação ao novo sistema que passa a funcionar a partir dessas eleições, tenha a oportunidade de fazê-lo. Cristiane é responsável pelo setor, juntamente com o Alex, que também faz parte do setor de... Coordenadoria de Registros e Processamentos e Coordenadoria de Registros e Acompanhamentos Plenários. Então, ela e o Alex são os responsáveis, que têm toda uma base de formação e de tempo já desenvolvido no setor e que tem todas as condições de, junto aos senhores, se necessário for, fazer todas as explicações e tirar todas as dúvidas. Então, nós deixaremos os senhores e as senhoras em boas mãos e fazendo ver que tudo o que se fizer necessário para um melhor esclarecimento tenha, neste momento, uma oportunidade de assim proceder. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou Marcial Coelho, sou do Ministério Público Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Também só passando para cumprimentar, parabenizar quem está aqui, né, porque as lições que vão ser passadas agora já impactam diretamente na campanha que vai ser em breve lançada, né? E é mais um testemunho, senhor presidente. Eu, pelo menos, estava fazendo as contas aqui, há 21 anos que eu conheço a Justiça Eleitoral de dentro, seja como analista eleitoral, seja como juiz eleitoral, seja como integrante do MPF, que, por suas vezes, faz, às vezes, de MP eleitoral. E muito se critica o sistema eleitoral brasileiro, muito se divulga críticas ao sistema eleitoral brasileiro, e eu digo com tranquilidade que quem faz essas críticas é porque nunca teve o conhecimento por dentro de como é a justiça eleitoral brasileira. Se é uma coisa que o brasileiro pode se orgulhar, é do seu sistema eleitoral. Se orgulhar de fato. Né? E muito se critica às vezes, mas por que em outros lugares do mundo afora não tem essa história de urna eletrônica, se ela é tão bom assim? E eu gosto de dizer, olha, você sabe como se vota na Escócia, na Inglaterra? Se vota através de carta. De carta. Então, o Brasil precisou desenvolver um sistema seguro de urna eletrônica para que a gente tivesse uma democracia efetiva, representativa. Né? Infelizmente, por causa de experiências passadas não exitosas. E hoje a gente tem um sistema, de fato, muito seguro e que, ano após ano, vem apresentando melhorias. E o que vocês vão conversarmos agora há pouco com a doutora Cristiane, o que vocês, senhoras e senhores, vão ter na tarde de hoje, é justamente a demonstração das melhorias, dos pontos que vão tornando o sistema democrático mais transparente, mais seguro, mais completo, né, e também mais fácil de ser utilizado pelo cidadão e pelos representantes partidários. Tá bom? Então, desejo a todos uma tarde exitosa para vocês. Doutor Lenine vai... Verdade, boa tarde a todos. Meu nome, o presidente já apresentou, Alexandre Lenine, estou como juiz auxiliar da Corregedoria, e parece-me que eu tinha conversado essa matéria com o colega Marcial, que eu ia falar exatamente sobre a questão das nossas urnas, a evolução, o sistema eleitoral, que a gente acompanha com o tempo. Eu e o desembargador Alcides somos do tempo de fazer eleição na cédula. Talvez pouco de vocês aqui tenham feito isso ainda, mas nós fizemos a eleição. A minha primeira eleição foi na cédula.
e sabíamos já a dificuldade que era aquilo, né? Eu fiz em Traipu, numa cidade com 12 mil eleitores, demorei 3 dias a fazer apuração, tive o cuidado de fazer, não me lembro se foi 4 ou 6 mesas apuradoras para dar a maior credibilidade possível. E a gente evoluiu no sistema que hoje, como o doutor Marcel falou aqui, o mundo não tem. E, infelizmente, ficam pessoas ainda tentando denigrir esse sistema, infelizmente. E por que denigrem? Porque não conhecem. E como conhecem? Participando, como os senhores estão participando dessas apresentações. Isso aqui é a base, é o pilar de todo o processo eleitoral. A gente está começando agora. O trabalho eleitoral já começou há meses atrás. Mas os senhores agora estão vendo o sistema que, efetivamente, vai poder o candidato se inscrever e ter o voto com o Candex. Então, fundamental importância a participação dos senhores. Eu tenho certeza que quem perdeu esse evento aqui vai largar atrás, e os senhores estão de parabéns pela presença aqui. Eu, do mesmo modo que os outros excelentes que me antecederam, quero desejar uma tarde exitosa para todos os senhores. Vamos ter que nos ausentar por outros compromissos, mas sejam muito bem tratados aqui nessa casa, eu tenho certeza disso. E a Corregedoria, aqui, como faz parte do nosso tribunal, está irmanada na presidência, está sempre à disposição dos senhores, tanto pessoas físicas como jurídicas, partidos ou candidatos ou eleitos. Certo? Boa tarde a todos. Muito obrigado, presidente. Bom, dito isso, a Cliciane iniciará o diálogo com vocês, né? Tenham uma boa tarde e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, presidente. Obrigada. Boa tarde. Em nome do presidente do Tribunal Regional Eleitoral e da Secretaria Judiciária, eu agradeço a presença de todos. Essa reunião foi organizada para apresentar as principais novidades do registro de candidatura, especialmente as mudanças no Candex, que passou agora a ser exclusivamente no ambiente web. Então, o sistema ele ficou mais simples e mais integrado. Agora eu vou, na sequência, o Alex, que vai fazer a apresentação técnica do sistema e apresentar as novidades. Aproveitem a oportunidade para dirimir todas as dúvidas. Passo uma excelente reunião para todos. Passo a palavra agora para o Alex. Boa tarde a todos. Obrigado, secretária. Obrigado a presença de todos que vieram aqui para, mais uma vez, né, nos reunirmos em torno das novidades que vão calcar os nossos trabalhos agora na eleição. As novidades, como a Cliciane bem falou, são novidades que vão, e também o doutor Marcial teve a oportunidade de falar muito bem sobre o tema, são novidades que vêm trazendo para a gente uma melhoria nos trabalhos a cada eleição, né? Se nós pararmos para pensar como era a eleição, não vou nem me referir ao tempo dos papéis que eram trazidos aqui no protocolo, né? Nós podemos ver que, desde que o processo ficou todo eletrônico, vamos dizer assim, ou parcialmente eletrônico, a evolução veio nos trazendo cada vez mais a celeridade. Porque nós todos sabemos que o pleito que durava 90 dias, né, para todo processamento dos dados eleitorais foi reduzido pela metade. Então, nós temos hoje 45 dias para todo um pleito eleitoral, sendo que para tratamento dos dados que os senhores nos enviam através do sistema Candex, nós temos cerca de 30 dias para que todos os processos de candidatos estejam julgados. Esse é o nosso grande desafio. E esse desafio precisa muito, conta muito com o apoio de vocês, porque vocês têm um papel importantíssimo nesse processo democrático que é a eleição. Vocês é que dão o verdadeiro start. Os partidos políticos, ao realizarem as convenções, tanto é que é o primeiro prazo do calendário eleitoral ali para o público externo, né? Como o doutor Lenine bem lembrou, nosso trabalho aqui já vem talvez desde o final da eleição passada. Mas aí nós vamos gradativamente concentrando mais esforços para que as coisas caminhem bem no pleito eleitoral. E o que acontece? Vocês dão o primeiro passo porque é através da convenção, nós vamos ver aqui que desde a ata é que todos os sistemas começam a trabalhar. E hoje vocês vão fazer parte desse sistema de forma praticamente online, vamos dizer assim.
tudo online, tudo sendo feito. Na medida que vocês forem introduzindo os dados, a gente vai ver aqui, as coisas já vão sendo processadas. Então, realmente, tudo começa através do trabalho de vocês, a importância do trabalho de vocês. Porque, tanto é que a legislação foi se adequando a isso também. A gente pode lembrar que, em 2018, quando nós começamos a fazer o processo parcialmente eletrônico, vocês vão lembrar que vocês compareciam aqui ainda, vocês transmitiam até as 14 horas, até o dia 14, ou seja, o último dia 15, vocês transmitiam até as 19 horas do dia 14. E aí vocês, no sábado, tinham até o sábado para trazer a mídia aqui, para a gente receber isso e processar. Né? Na eleição passada, houve uma evolução. Por que isso era assim? Porque vocês entregavam os dados, a gente recepcionava os dados num computador e processava no sistema. Na eleição passada, a coisa evoluiu um pouco e o TSE normatizou para que vocês pudessem transmitir via internet até as 8 horas da manhã do dia 15. Não era isso? Quem perdesse esse prazo, não respeitasse esse prazo, tinha, durante todo o dia do sábado, do último dia, vamos dizer assim, hoje esse ano será no sábado, mas do dia 15, os cartórios ficavam abertos para receber aqueles retardatários para permitir o processamento, fazer de uma forma mais acelerada. Hoje não. Hoje vocês já vão conseguir transmitir até a última hora do último dia. Então, vejam que foi evoluindo. Vocês primeiro entregavam no dia anterior pela internet, depois passaram até o dia fatal, às 8 horas da manhã, né? E agora vocês vão até às 19 horas, podendo transmitir. Né? Então, veja que houve uma evolução. Isso se deve a quê? O trabalho do TSE a fazer com que tudo seja feito, não mais num sistema, num aplicativo que a gente baixava, esse aplicativo, e esse aplicativo era instalado no computador, que dava muito problema, porque nem todo computador tinha os sistemas operacionais necessários, os pré-requisitos, não é isso? Todo mundo lembra, aí ligava para a gente, eu não estou conseguindo instalar, e quando instalava, precisava ficar atualizando, tempos em tempos, a versão, para aquela última versão. Né? Gente, não estou conseguindo lançar os dados no sistema, aí ligava para a gente, a dizer, não, atualize para a última versão. Então, durante o pleito, a gente ficava tendo que orientar vocês a baixar novamente, atualizar versões, e tudo isso ficou para trás, porque agora todo o sistema é na própria web, tudo na internet. Né? Então, feito essas considerações iniciais, assim, para a gente ver o panorama dessa evolução, vamos aqui, a gente preparou um materialzinho para vocês, para tentar passar para cá, para ficar na frente de ninguém. Então, vamos lá. Pessoal, esse material foi cedido gentilmente pelo pessoal do Rio Grande do Sul, né? Então, se vocês virem algumas telas assim com o Rio Grande do Sul, é por esse motivo, viu? Porque ficou um material muito bom e a gente, trabalhando em parceria sempre, resolveu aproveitar. Então, registro de candidaturas, doutora Cristiane, eu, Alex Flávio, estamos à disposição. E o que é que a gente vai tratar hoje? Brevemente, sobre algumas alterações normativas pertinentes. Né? O calendário eleitoral, que todo mundo já conhece bem, sabemos que a eleição praticamente começa na próxima segunda-feira, dia 20, né? Para a gente que trabalha aqui na Justiça Eleitoral e para vocês também dos partidos, né? Com a convenção partidária, as convenções partidárias, o sistema Candex Web, como a gente vai tratar aqui, que trata do sistema na internet, registros de candidatura, de uma forma geral, o prazo do registro do CNPJ, então, pensionamento avulso, comunicações processuais e validação de dados, bem na foto. A primeira alteração normativa que nós vamos tratar são quanto à lista de presença, que é bem pertinente ao nosso tema do Candex. Né? Através da nova resolução TSE 23754, ficou consignado que as atas listas de presenças ficarão 100% no Candex Web. Não precisa mais recorrer a livros.
Em 2024, como bem observado ali, ainda se falava em livros, ainda alternativamente, né? Então, não há mais necessidade de recorrer a livro, trazia um livro aqui para a gente fazer a rubrica e anotava-se primeiro no livro para depois lançar no sistema. Hoje em dia, está muito mais prático, tudo é feito no sistema Candex Web, né? Então, essa já foi uma grande evolução. E vejam que a ata vai ter suma importância, né? A ata vai concentrar todos os dados que depois eles vão fazer a integração com os demais sistemas. E uma outra novidade que nós vamos aprofundar um pouco mais é que não precisa mais daquela chave prévia do SGIP. Como era que acontecia antes, só para a gente relembrar. Entrávamos no SGIP, baixávamos o programa, né, o Candex, propriamente dito, entrávamos no SGIP para pegar a chave de acesso que permitia que vocês fizessem o cadastramento. Não era assim? Agora não precisa mais também, né? A suspensão da anotação partidária ampliada, o impedimento de participar do pleito passa a alcançar contas anuais eleitorais não prestadas. Então, por que essa informação? O SGIP também passa a ter um papel central, porque a gente sabe que para fazer as convenções, para realizar as convenções, vocês precisam estar devidamente anotados no SGIP, no sistema SGIP. E isso vai ter uma importância ainda maior, porque, além de estarem anotados no sistema SGIP, ou seja, estarem vigentes no sistema SGIP, somente a partir dessa nova configuração do Candex Web, somente os presidentes e delegados terão o acesso. Não precisa da chave, nós vamos aprofundar também daqui a pouco, mas somente presidentes e delegados cadastrados no sistema SGIP terão acesso ao sistema Candex. A partir daí, os trabalhos evoluem, né? Outra alteração normativa importante foi também, pela resolução TSE 23754, foi a aferição da idade mínima, né? Para o cargo de vereador, a gente sabe que seria a data limite do registro de candidatura, mas vereadores não vão entrar nessa eleição. Contudo, a maior transformação que houve na norma foi para que a data da posse presumida, ou seja, aquelas datas do candidato deputado federal, 21 anos, por exemplo, não é isso? Eles vão poder se candidatar desde que eles completem 21 anos até a data de 1º de maio de 2027, para essa eleição. Porque eles estão considerando a data da composição da mesa do Congresso Nacional e, a partir dali, contando 3 meses. Então, porque a mesa estando composta, depois podem haver arrumações ali no cenário da mesa. A gente sabe que muitos deputados são nomeados ministros, etc. E tal. Então, por todas essas considerações, eles resolveram esticar para, em vez de ser a data... Todo mundo, antigamente, tinha que estar com a data, na data da posse do presidente, que era 1º de janeiro, não é isso? Agora, com essa alteração, tudo foi prorrogado ou levado para o dia 1º de maio de 27. É uma data de posse presumida, que eles fizeram essa alteração, e, com isso, pessoas que têm 20 anos, mas que completem 21 anos até 1º de maio, podem se candidatar a deputado federal, por exemplo, né? Então, para essa eleição, é uma novidade importante, porque o sistema vai permitir, desde que essa pessoa esteja com 21 anos no dia 1º de maio de 2027. Né? Reeleição. Essa eu não acho tão relevante. Vamos lá. Então, no calendário eleitoral. O calendário eleitoral, vejam bem, a gente já sabe, de 20 de julho a 5 de agosto, né, vocês podem realizar as convenções e entregar a ata no dia seguinte. Então, vocês podem realizar a convenção até o dia 5 de agosto e entregar essa ata até o dia 6. Não é isso? Se realizarem no dia 5. É importante, não pode fazer
no dia 20 e deixar para entregar no dia 6. A legislação prevê que você entregue isso até o dia seguinte à realização da convenção, né? O registro de candidatura tem como prazo fatal até às 19 horas de 15 de agosto, e agora tudo na forma eletrônica, né? O edital de impugnação de diligências, ele tem aproximadamente 30 dias, com as comunicações eletrônicas, porque é o prazo justamente de julgamento, né? Toda vez a gente vai todo o processo que houver substituição, vagas remanescentes, né, ele vai até esses 30 dias, que a data fatal seria aquele julgamento dos registros, que vai até o dia 14 de setembro. Certo? Na verdade, a ata, como a gente falou no começo, ela vai ser digitalizada, toda feita dentro do sistema Candex, já, obrigatoriamente. Obrigatoriamente dentro do sistema Candex. Então, o que você vai fazer é enviá-la no dia seguinte. A gente vai ver aqui as telas de exposição, vocês vão ver que vocês vão realizar tudo dentro da ata. E por quê? Dentro do Candex, desculpe. Por quê? Porque cada vez que vocês forem alimentando, como eu estava falando, tudo está integrado hoje. Então, quando vocês forem alimentando ali lista de presença, lista de candidatos, esses dados já vão ajudar vocês mais para frente. Eu vou chegar nesse ponto. Então, vocês vão... parece muito chato fazer tudo dentro do Candex, né? É melhor fazer num livro, depois jogar lá. Mas vocês fazendo aqui, vocês vão ter algumas vantagens no preenchimento, né? E, principalmente, por exemplo, várias situações, inclusive para os candidatos de registros de candidatura individual. Se eles estiverem constando na ata, eles vão ter acesso livre. Eu falei aqui que só quem tem acesso é o presidente e o delegado. Mas se o candidato for colocado na ata e não constar do edital ou do pedido coletivo, ele não tem direito a 2 dias entrar com o RRCI, então, o que vai fazer ele ter acesso? Porque o partido já não fez o pedido por ele. Ele vai entrar com os dados dele. Por quê? Porque ele tem os dados na ata. Então, a ata é de suma importância. Ela ganhou, na verdade, um verdadeiro start, assim, como dizer, ela foi elevada a um status maior, vamos dizer assim. Vamos lá. Isso aqui é o que a gente já sabe, todo mundo já conhece, que do dia 20 de julho a 5 de agosto, né, ela pode ser feita de forma presencial. Foi mantido também a questão do virtual. Mas a virtual, ela é feita para que quem não estiver presente possa simplesmente assinar o ato, como a lista de presença virtualmente, ele remotamente, no caso, né? Ela é feita de forma virtual ou híbrida, né? Mas aí ela é feita assim para que os que não estiverem presentes possam consignar sua presença. Porque se a gente amarrasse só a presencial para fazer somente no sistema Candex, né, poderia criar limitações à presença, ao comparecimento virtual, vamos dizer assim. Então, quando ela fala ali que ela pode ser feita de forma presencial, a gente já conhece, virtual ou híbrida, é mais ou menos no mesmo sentido. Nesse sentido, de que vocês podem realizar presencial com alguém estando à distância, e essa pessoa que estiver à distância vai assinar como? Ela pode assinar o gov.br, ela pode assinar nas formas de comparecimento virtual, remoto. Essas proibições de coligações, todos já conhecemos, né? Não é vedada a celebração nas eleições de coligações para os cargos proporcionais. Isso é importante lembrar, né, que as federações, nós temos 3 ou 4 federações agora, não é isso? As federações, elas têm que fazer uma ata única, né? Elas têm que fazer uma ata única, não pode fazer, de forma alguma, o partido que compõe uma federação pode fazer uma ata à parte, a não ser o caso de dissidência. Mas aí as federações, nem isso fica muito claro como seria essa dissidência, só na prática mesmo para a gente ver. Porém, a ata da convenção tem que ser única, ou seja, os partidos vão se reunir, respeitado lá a escolha dos candidatos, de cada um, respeitado os percentuais
de gênero, todos os percentuais previstos, feminino, tudo isso, né, ele vai ser feito mais numa ata única, certo? Diferente das coligações. As coligações, elas vão fazer uma ata única, mas elas também têm que ter aquele partido que resolveu aderir, mesmo que ele não lance candidatos, ele vai fazer uma ata, entre aspas, né, como a gente chamava, uma ata vazia. Ele não vai indicar candidatos, mas vai apresentar uma ata no sistema dizendo que resolveram se coligar. Não é isso? Então, eles precisam mandar também essa ata, precisa fazer a transmissão dessa ata. Se eles se coligarem para os cargos majoritários, claro, eles precisam apresentar uma ata, né, onde digam que resolveram simplesmente se candidatar, mesmo que não apresente candidatos para proporcionais. Tá. Como a gente estava falando antes, a partir da pergunta do Damasco, a ata e a lista de presença serão elaboradas obrigatoriamente por meio do Candex Web, né? Há previsão normativa, então ela tem que ser feita assim, ressalvado aquele caso que falamos, em que pode ser virtual e o candidato ou o presente lá, o filiado que não estiver presente, ele pode assinar de forma remota. É isso que está aqui de forma mais clara. Ela pode ser presencial, né? Lista de presença física, ata registrada no Candex Web, lista de presença, assinatura eletrônica. Tá certo? Então, aquilo que eu estava falando anteriormente está aqui. Ele pode ser feito registro de áudio ou vídeo ou outro mecanismo, contanto que a pessoa consiga ir lá. Estou presente, estive presente. Lembrando, gente, que apesar de ser tudo no Candex Web, né, essas atas elas também podem ser impressas para que todo mundo assine e guardadas, né, preservada lá como documento que pode ser solicitado no futuro para qualquer ato judicial. Não, fica no sistema, né? Inclusive, cada ata, vocês vão ver, ela recebe um código. Ela recebe um código que também é fundamental para o pedido. Mas vocês podem imprimir, até porque essa lista de presença, para viabilizar essa lista de presença, né? Vocês vão jogar tudo no sistema, fazer tudo no sistema, e depois vão imprimir a lista de presença respectiva. E aí assina. Bem assim os outros documentos dos pedidos. Tudo é feito diretamente no sistema, de forma eletrônica, mas, ao final, são gerados os recibos, os relatórios, né, o DRAP, por exemplo, para subscrever. Né? Então, ele não precisa você subscrevê-lo digitalmente, não. Mas você vai imprimir os dados do candidato, o Damasco, por exemplo. Você vai imprimir, né, o seu RRC, e o RRC dele respectivo, e ele vai assinar e vai ficar sob a guarda do partido. Tá certo? Não precisa apresentar nem trazer. É simplesmente para manter guardado, para futuramente, se necessário, fazer alguma prova, vamos dizer assim. Alguma prova em algum ato judicial. Certo? Aí tem aqui algumas observações do que não pode faltar na ata de convenções, mas o sistema ele também não vai permitir. Dados obrigatórios ali, ele não vai permitir que vocês passem à frente sem preenchê-los. Isso aí é mais para o texto. No texto, essa observação é mais para o texto, certo? Então, no texto tem que ter local, data e hora, identificação e qualificação de quem presidiu, deliberação para quais cargos concorrerá, nome do representante da coligação, se já indicado, né? Nome do representante da federação, a qual atuará em seus nomes nos feitos relativos à eleição proporcional, também na majoritária. Então, são dados que estão lá no artigo 7º, se não me engano. No artigo 7º da resolução, estão lá, vocês vão ter que seguir. Esses dados são obrigatórios. Então, a ausência de algum dado desse no texto, no sistema, o sistema já não vai permitir que vocês deixem de marcar aquilo, sob pena de não conseguir passar no procedimento. Porém, no texto, pode levantar questionamentos sobre a validade da ata, né? Então, é importante observar o artigo 7º.
nós estávamos falando, nos adiantamos um pouco, mas aí está dizendo que tem que ser guardada a ata e a lista de presença. Deverão ser conservadas pelo partido até o fim do prazo decadencial para a propositura de ações. Não é isso? Nós adiantamos um pouco, mas é isso aí que nós estávamos falando, né? A obrigação permanece em caso de ação sobre a validade do DRAP. Então, para fazer prova de qualquer ato judicial futuro, vocês têm que ter todos esses dados sob sua guarda. Aí nós vamos adentrar, propriamente dito, no sistema Candex Web e nas novidades que foram implementadas. O módulo externo do sistema de candidaturas, Candex, foi desenvolvido pelo TSE para uso obrigatório, conforme previsto na norma. Partidos, federações, coligações e candidatos que pretendam concorrer aos cargos majoritários e proporcionais nas eleições ordinárias e suplementares. Ele está disponível na página do TSE e, a partir de segunda-feira, também na nossa página lá, eleições, tá certo? Nós estamos implementando a disponibilização lá do link para que vocês possam acessar, mas já está disponível na página do TSE, lá em eleições, na parte que tem partidos políticos. Então, está lá. O sistema também, nós vamos fazer essa exposição aqui, mas foi disponibilizado pelo TSE um manual muito completo, muito detalhado, com telas, certo? Com todas as situações que vocês vão encontrar. E, caso haja alguma situação que fuja ao que está ali, nos liga, entre em contato, que a gente vai se ajudar, não é isso? O manual também já está lá disponível, tá certo? Eles liberaram essa versão no último dia 10, e por isso o motivo da nossa reunião ser hoje, porque estávamos aguardando liberar o link, eles finalizarem os trabalhos para que a gente pudesse apresentar para vocês. Então, vamos lá para as novidades específicas do sistema. Ele que é a porta de acesso de vocês, né, para o envio dos dados para a gente. Tá? Então, em 2026, o Candex traz diversas novidades. A aplicação passa a ser web, dispensando-se a atualização de versões. Como eu havia falado, não precisam vocês baixar mais nada, não precisam ficar atualizando, certo? Não há mais requisitos mínimos de computador e sistema operacional. Quem, vamos dizer assim, é das antigas com o partido, Paulo, né, está sempre aqui. Faltou o doutor Heraldo Firmino, não veio. Mas, Damasco também. Então, a gente baixava e ligavam para cá, olha, não estamos conseguindo instalar. Vá para outro computador. Então, por quê? Porque tinham requisitos, né, pré-operacionais que eram necessários e aí a gente tinha que adequar. E também tinha a questão das versões, né? Não há mais chave de acesso a ser gerada no SGIP. Essa já foi uma evolução das últimas eleições, que a gente, quando baixava, para você acessar o sistema e poder preencher e mandar os dados para a gente, vocês precisavam acessar o sistema SGIP. E aí a gente fornecia a chave quando não era possível, agora somente em casos excepcionais. Não há mais a digitação distribuída nem cópia de segurança. Essa digitação distribuída é a que tinha os partidos, muita gente queria, vamos dizer, digitar. Um fazia uma digitação de uma parte, o outro chegava lá, complementava, né, Paulo? Fazia. Então, vocês distribuíam entre as pessoas essa função. Cada um, porque, como a gente sabe que são muitos dados, cada um ia preenchendo um determinado trecho, ou deixava lá e o outro complementava. Então, era a chamada digitação distribuída, que agora também não existe mais. Presidentes e delegados vigentes terão perfil automático no Candex. É aquilo também que nós já adiantamos no começo. Então, quem estiver regularmente cadastrado no SGIP, já tem o seu perfil lá, o seu acesso liberado. Como será esse acesso? A gente vai mostrar daqui a pouco. Então, inclusive, fiz um levantamento de quantos partidos têm delegados cadastrados. Porque, diante dessa novidade, o que foi que nós pensamos que poderia causar algum entraves para vocês? A presidência, às vezes, não está disponível, né? Tem presidentes que estão viajando a trabalho, estão em Brasília, e aí como seria? Então, eu fiz um levantamento, pouquíssimos partidos não têm delegados. Também, em contato com outros tribunais, nós vimos que eles também estão incentivando, da mesma forma,
esse cadastro de delegados. Quem não tem delegado cadastrado, seria muito bom pensar, e no caso do presidente também não está à disposição, seria muito bom pensar em cadastrar o delegado. Nós vimos que tem pouquíssimos partidos que não têm. Eu fiz um levantamento, pedi ao setor para fazer um levantamento ontem, e vimos que pouquíssimos não têm. Então, hoje será uma pessoa muito importante ali, porque se o presidente não tiver, pode inviabilizar o começo dos trabalhos, né? Então, é muito importante vocês, inclusive, tem uma recomendação aqui que é muito interessante. Presidentes e delegados concedem. Por quê? Presidentes ou delegados concedem acessos e só eles criam atas. A gente vai ver que não é simplesmente acessar. O presidente, ao acessar, ou o delegado, ele vai criar a ata. Então, ele vai iniciar uma nova ata. Quando ele iniciar a nova ata, é que ele vai dar os acessos. O sistema vai perguntar se eu quer cadastrar alguém para poder realizar os trabalhos, e aí a gente vai ver os tipos de perfil daqui a pouco. Então, requisito indispensável ao usuário: possuir título ou conta gov.br. Sabemos que na segunda-feira os trabalhos começam. O que é que nós estamos pedindo? Já verifiquem presidentes, delegados, se já estão com acesso, porque aí a gente tem tempo para resolver, tá? Para não deixar para o dia da convenção. Então, vocês podem já verificar se esse delegado já está cadastrado, se o presidente já está tendo acesso. Nós tivemos, no passado, muitos problemas em relação ao título do reconhecimento facial, né? Muita gente ligava, olha, não está conseguindo visualizar. Mas agora também tem o gov.br, que está muito mais popularizado e todo mundo tem como conseguir o acesso, né? Então, muita gente ligava para a gente com essa dificuldade. Então, ou uma coisa ou outra, mas é imprescindível que, para a organização do trabalho de vocês tentem ver se está funcionando realmente. Nós tivemos, pedindo isso porque tivemos notícia hoje de que muitos delegados Brasil afora, apesar de cadastrados, não estavam conseguindo acesso. Então, é importante que a gente... Você já conseguiu? Pronto. Porque eles estão trabalhando para resolver. Justamente a gente recebeu algumas mensagens também dizendo, olha, já estamos tentando, mas aí é bom a gente visualizar antes se está tendo acesso pleno, para que a gente possa ter essa possibilidade de resolver, abrir um chamado, tentar resolver junto ao TSE. Por quê? Porque isso é a integração dos sistemas. Como a gente está falando, os sistemas hoje estão muito interligados, então, se o SGIP tiver com algum problema, você não vai conseguir o acesso, já que você precisa estar cadastrado no SGIP, não é isso? Aí a exposição, quando vocês acessarem lá o link do Candex Web, seja no TSE, seja no nosso site, ele vai remeter ao mesmo site do TSE, no caso, e vocês vão ter essa tela. Então, essa tela vai pedir para vocês se autenticarem ou com o e-título ou com o gov.br, certo? Então, o primeiro nível de acesso, como a gente estava falando, já adiantando, é pelo presidente ou pelo delegado. Então, eles são chamados de legitimados, porque eles já estão legitimados automaticamente, simplesmente por estarem cadastrados no sistema. Tá? As federações, né? Qualquer dos partidos, qualquer um dos que compõem a federação, aqui no Estado, eles vão poder acessar. Agora, é claro que é bom vocês combinarem previamente para evitar acessos mútuos, né, e tumultuar. Então, fazer essa combinação é importantíssimo. Mas qualquer um dos partidos, ou seja, as federações têm essa vantagem, não tem só um presidente cadastrado. Dependendo da quantidade de partido, tem 2, 3, né, e mais delegados. Não é isso? Mas é importante porque, a partir dessa pessoa, é que vai se começar todo o processo. O acesso ao Candex poderá ser solicitado diretamente à Justiça Eleitoral, excepcionalmente nas seguintes hipóteses. O que é isso? Como a gente sabe, mesmo com essa previsão, alguns partidos, no passado, têm divergência,
tem os RRCIs, as pessoas que foram esquecidas. Então, para essas situações, quando não se conseguir acesso de jeito nenhum, a gente vai fornecer. Já tem um modelo de formulário a ser preenchido, preenche, justifica o que está acontecendo e a gente fornece. Mas esperamos que sejam casos muito, muito raros, certo? Então, são essas pessoas, quando o órgão estadual ou nacional diz, não vou fornecer chave para você. Aí, geralmente, é a divergência, né? Então, aquele grupo divergente, não, eu quero registrar mesmo assim meus candidatos, não concordo com a ata de vocês, com a convenção, quero fazer. Então, vai justificar isso, nós vamos fornecer a chave de acesso, né? E, quanto à definição de pessoas legitimadas, também, realizar convenção partidária, registrar candidaturas em nome de agremiação ou federação. Essa é a solicitação que a gente estava fazendo, para que vocês testem, né, antes do dia 20, se o acesso realmente está pleno, se vocês conseguem acessar os delegados, no caso, dos partidos de vocês, o presidente está conseguindo acessar, tá certo? Se não, apesar de ter ali já uma indicação, e-mail para o chamado do TSE, entre em contato com a gente, porque às vezes a gente já tem uma solução, porque eles resolvem, eles dão dica nos grupos, né? E aí eles já dizem, isso aqui já foi resolvido, façam assim. Então, às vezes, a gente já tem essa solução. Essa é a tela inicial. Né? Essa é a tela inicial do novo Candex. Tá? Deixa eu ver se funciona aqui. Funciona. Quando a gente conseguir o acesso, o presidente ele vai ter essa tela de início. Ele vai escolher o partido, porque, às vezes, ele está numa federação e aí ele pode escolher de que partido ele é. Né? Às vezes, tem gente com mais de um acesso. E aí ele vai selecionar aqui o partido que ele está representando. Essas telas aqui, a tela inicial, aqui é tudo sobre ata, certo? Aqui é sobre pedidos e aqui impressão de relatórios. E essa daqui que é importantíssima, é o gerenciamento de acessos. Esse gerenciamento de acessos, justamente após o presidente acessar, o delegado acessar o sistema, ele vai gerenciar os acessos. É importante esse trabalho, inclusive, prévio, para que vocês já possam dizer, olha, presidente, acesse, criem uma ata junto com ele, com o delegado, e já gerencie todos os acessos, as pessoas que vão digitalizar os dados. Tem 2 perfis, a gente vai ver agora. Deixa eu ver se... Essa também é a segunda tela, a partir daquela tela ele escolhe o partido, depois ele tem os termos de uso, clicar em concordo. Né? Essa é a página inicial. Tá? E aquilo que eu passei para vocês, atas, pedidos, relatórios, isso é o que está nesses ícones aqui. Colocando o mouse em cima, eles vão dando essas nomenclaturas. Aqui, ó. Então, aqui começam realmente os trabalhos. Né? Quando ele entrar aqui, ele vai ter que cadastrar o presidente ou o delegado. Até esse momento, só ele pode gerenciar o sistema, certo? Então, ele vai cadastrar uma nova ata de convenção. Aqui são as novas atas executivas. Essas atas executivas são aquelas atas de substituição de candidatos, vagas remanescentes, alguma outra coisa algum outro assunto que a coligação deliberou. Então, normalmente, nova ata, certo? Essa aqui é a tela inicial, para que ele crie a ata. Vejam que somente a partir do momento que ele criar essa ata é que ele vai poder delegar, vamos dizer assim, as atribuições para quem ele queira que preencha o sistema. Informações. Ao preencher, aqui já está preenchida. Vocês vão ver que ao preencher todos os dados necessários da ata, que por trás ficou aqui
ele vai gerar esse código de ata, certo? Então, o que foi que ele fez? Qual o preenchimento aqui? O preenchimento aqui, quem secretariou os trabalhos? Está aqui, ó, João da Silva. O cargo dele, presidente. E aqui ele oferece, foi a mesma pessoa? Se isso aqui não tiver marcado, ele oferece para o cadastramento do secretário dos trabalhos, certo? Então, ele vai criar essa ata como? Ele vai dizer quais são os cargos que serão disputados pela agremiação, certo? Então, nesse momento, quando ele fizer isso aqui, esse cadastro prévio aqui, que estão os cargos, no caso, quem foi que gerenciou, que secretariou os trabalhos, a partir daí é que ele vai gerenciar. A ata foi criada com sucesso. Ou seja, é o presidente que vai criar a ata, só repisando, o delegado que vai criar a ata. Essa criação pode vir até aqui. A partir desse momento, né, ele criou, aí ele diz ali, ó, você pode conceder acessos a esta ata por meio da funcionalidade autorizar acesso, ou continuar o preenchimento, se ele mesmo quiser preencher. Não vai ser muito comum. Então, a partir daí, ele pode conceder acesso a todas as pessoas que vão trabalhar com os dados para preencher. Existem 2 níveis, e é importante, porque se ele cadastrar uma pessoa só já como administrador, essa pessoa já pode cadastrar as outras. Então, ele não precisa cadastrar 10 pessoas. Ele precisa cadastrar somente um administrador. Esse administrador, depois não. O prazo previsto na lei é até o dia seguinte. Então, você já pode protocolar. Já pode protocolar, com tudo preenchido. No caso, um dia útil, não, o dia seguinte. Os prazos aí, apesar de não serem corridos, né, eles não vão prorrogar, não. A previsão normativa é peremptória para o dia seguinte, sem especificar se é dia útil, se... A maioria das convenções, desculpa de interromper, já acontecem sábado ou domingo, né? Se acontecer no sábado, até domingo, não correria riscos. Melhor não correr riscos. É melhor no domingo já transmitir, até porque está tudo online, é tudo... Né? Nada. A gente querendo também só perguntar. Se a gente não souber, a gente consulta. Vamos lá. Então, é importantíssimo nesse caso. Inclusive... O que pode ser feito, e eu vi alguns estados onde já estão acontecendo esses fatos, é o seguinte, vocês já podem tentar acessar o sistema, ele já pode criar uma ata, tá? E dar os acessos. Lembrando, cada acesso é para uma ata, tá? Então, aquela ata ali já vai ter aquele determinado número de pessoas. E deixar lá em stand-by. Na Bahia, por exemplo, algumas pessoas já estão adiantando, né? Já preencheram, criaram a ata, o presidente, ele já delegou aquela, né, aquela pessoa que vai fazer a inserção dos dados e deixou lá. Por quê? O sistema permite isso. Você pode fazer a ata hoje, criar a ata hoje e não vai enviar. Porém, você vai ter que editá-la depois, não é isso? No dia da convenção, em vez de fazer, a gente vai ver que tem a possibilidade de editar. Tá? Então, vocês podem antecipar os trabalhos. Só que o ruim é que vocês ainda não terão, imagino eu, os dados dos candidatos, que eles ainda não foram escolhidos. Então, o que é que isso pode gerar? Vocês poderiam até pegar aquele código de ata e começar a preencher dados de candidatos para acelerar. Mas vocês precisariam saber quem são os candidatos efetivos. Por quê? Porque vocês vão perder uma funcionalidade muito, vamos dizer assim, que vai lhe ajudar muito no sistema, que é o fato do candidato já estar com os dados prévios ali na ata, título de eleitor, nome de urna, número de candidato, por exemplo, nome completo, né? Já vai permitir que dados sejam puxados do cadastro eleitoral quando vocês forem preencher. Então, dados
endereço, UF, os dados que tiverem e forem possíveis de serem puxados no cadastro eleitoral já serão puxados. Então, se vocês deixarem a ata lá, pegarem o código e começarem a preencher, vocês vão preencher dados que, às vezes, vão perder tempo preenchendo dados que o sistema, o que tiver no cadastro eleitoral, ele já vai puxar. Tá? A gente vai ver que, devido a essa integração do sistema e estar tudo online, ele vai puxar do cadastro eleitoral muitos dados. E aí, para evitar divergências e futuras diligências, é melhor ir devagarinho. Vamos lá. Então, veja. Aqui é um modelo de ata, né? A ata já foi criada. Já foi criada, ele já deu acesso. E entra nessa questão que eu estava falando exatamente agora. Por quê? Ele criou a ata hoje, tá? Mas a convenção só vai ser dia 21. Então, no dia 21, ele vai lá e edita. Aqui nas ações, certo? Vocês vão lá e editam. Agora, aqui já tem o código da ata, e com esse código de ata aqui, está vendo que é gerado? Vocês já vão conseguir realizar pedidos. Já podem. Só que aí vocês vão perder aquela coisa, vocês não vão ter essa integração. Então, muitos dados que você ganharia um tempo para preencher, o que já foi colocado na ata. Por exemplo, João da Silva vai ser candidato. Quando o número que vocês colocaram na ata, o nome de urna dele, a ata também vai jogar. Não está no cadastro eleitoral, mas por já constar na ata, esse dado vai ser apresentado para vocês lá no preenchimento. Então, tudo isso foi feito de uma forma para vocês ganharem tempo, né? Mas, de acordo com cada situação, pode ser criada uma ata logo. O presidente pode criar a ata logo e já dizer, deixa ela em stand-by, né? No último dia, lá no dia da convenção, vocês vão e editam a ata. Lembrando que, se vocês enviarem, não podem mais só retificar, né? Além da ata executiva, existe também a ata retificadora. Vamos mais para frente que ela vai aparecer. Então, quando vocês vão fazer esse novo pedido, olha lá, esse novo pedido, eles vão pedir o código da ata, certo? Vocês só estão vinculados àquela ata, então ele já vai direto naquela ata ali. Mas, se for o presidente, ele vai ter a opção de preencher lá. Então, isso. Na verdade, quando adentrar o sistema, a única ata que vai ter lá vai ser a que você criou. Então, ela já vai estar disponível lá para você selecionar e editar, como estava essa daqui. Isso. Isso, ele vai pedir também. Mas quando você for gerar ali, ela vai dizer exatamente. Você vai criar uma ata retificadora, e ele vai querer a anterior que você está retificando. Então, dessa principal, vocês só vão poder retificar. Só vai poder retificar. Agora, da executiva, vocês podem ter quantas forem necessárias. Aquela ata para poder preencher uma substituição que houve indeferimento, né? Ou uma vaga remanescente até o dia 4 de setembro, são 30 dias antes da eleição, não é isso? Então, vocês podem fazer, mas vamos fazer sempre a ata executiva. Veja que aqui, a partir do momento que já tem uma ata criada, ele nem deu a opção aqui em cima mais de você criar uma nova convenção, uma ata de convenção. Você já fez, já transmitiu. Então, ele só dá a opção de você criar agora atas executivas. Então, a ata principal já está lá. Agora você vai poder retificá-la depois. Esse é um novo pedido, né? Tem os cargos disponíveis, né? Quando selecionar, ele vai perguntar o DRAP, no caso, né? Dos pedidos coletivos. E aí vai perguntar também os cargos. Vejam que tem esses campos aqui também. Se vocês quiserem preencher o DRAP, candidato, a canetinha não está ajudando. E auditoria. Essa auditoria para que serve, gente? Como todo mundo vai ser delegado, a todo mundo vai ser delegado uma atribuição pelo presidente ou delegado, todos os atos dessa pessoa vão ficar ali passíveis de auditoria. Quem foi que fez isso? Quem foi que criou? Quem foi que inseriu tal dado de tal candidato? Quantas vezes acessou o sistema? Então, tudo ali está nessa
auditoria, certo? É uma forma de você consultar alguém que fez alguma coisa errada. Vocês vão localizar por aqui. Isso aqui é o gerenciador de acessos, né? Esse botãozinho aqui, quando você clica nele, o ícone do gerenciador de acessos, certo? Então, ó, você escolhe a ata de reunião, que ele foi selecionada, essa pessoa só tem acesso à elaboração de ata. Você também vai poder delegar uma pessoa para fazer o pedido. A ata já está feita, então agora essa pessoa só faz o pedido, não tem mais para que ela preencher. Então, as delegações, estou falando delegações, mas na verdade são atribuições, mas vamos dizer assim que são, no jurídico também, são delegações. Essas delegações, elas podem ser feitas tanto para a ata, quanto para o pedido, se o bicho ajudasse, e como para o bem na foto. Então, você não vai delegar também a uma pessoa um perfil e ela vai poder fazer tudo. Não. Ela não pode mais criar atas, né? Porque a ata já foi criada pelo presidente. Então, ela só pode cadastrar. O administrador, por exemplo, ele só pode cadastrar novas pessoas e inserir dados no sistema. Os operadores só podem inserir dados no sistema. Eles não podem nem transmitir dados. Então, para cada ato desse, para o pedido, você cadastra determinadas pessoas. E para o bem na foto também. A gente sabe que o bem na foto vai ser uma etapa importante também, que agora fica a cargo de vocês para validarem as fotos no próprio sistema. Nós vamos mostrar aqui também. Gente, se tiver alguma dúvida e eu estiver passando muito rápido, vocês, por favor, avisem, que são muitos slides, mas a gente está tentando. Vejam, esse perfil aqui, essa pessoa, esses são os tipos de perfil que eu já comentei, né? Os legitimados, administrador, operador e para o bem na foto. Esses dois aqui, eles podem fazer com algumas limitações, os legitimados podem fazer tudo, não é isso? Mas essas pessoas são legitimadas para quê? Para a ata de reunião. Então, normalmente vai delegar uma pessoa ou duas para fazer a ata de reunião. E aqui nos pedidos é que devem ter mais pessoas cadastradas, aquelas pessoas, a quantidade que vocês entenderem suficiente. E para o bem na foto, que deve ser feito até um dia depois de todos os processos estarem julgados. Aqui nós vamos marcar essa data para o dia 15 de agosto. Nós vamos marcar, porque o último dia dos processos, para que eles estejam todos julgados, do julgamento dos processos, é dia 14 de agosto. Então, no dia seguinte... setembro, obrigado. Setembro, não é isso? Porque aí, 14 de setembro, todos os processos terão que estar julgados pela Justiça Eleitoral, e no dia seguinte, dia 15, vocês terão que ter feito o bem na foto. Quem não fizer o bem na foto até essa data, a gente vai ter que fazer para fechar o sistema. O que é isso? Os dados, por isso que a gente fala que o papel de vocês é importante e relevante. Os dados que vocês colocaram, todos, a partir desse dia aí, nós vamos, todos os processos julgados, né? Espera-se, nós vamos passar para a informática, para que a informática, que tem a representante aqui, o Thales, eles vão processar esses dados para botar nas urnas. Então, o resultado final ali do trabalho é esse. Então, a gente tem até o dia 15, a gente vai estabelecer até o dia 15 de setembro, para que vocês façam o bem na foto. O que é isso, né? A gente vai mostrar daqui a pouco. Então, vejam, a partir do momento que essas pessoas estão cadastradas, com o número da ata, elas vão começar a fazer os pedidos. Os pedidos podem ser coletivos, onde vai o DRAP e os respectivos candidatos que ali constam. Para cada cargo, vocês vão criar um DRAP, não é isso? DRAP de deputado federal, um DRAP para deputado estadual, não é isso? Para cada cargo, vocês vão criar um DRAP diferente com os respectivos candidatos, certo? Esse DRAP sem candidato são situações excepcionais onde aquela pessoa que estava na convenção foi escolhida, é um RRCI geralmente, o partido não deu entrada no tempo hábil e ele entrou com o seu processo sozinho e depois ele pede
para que o juiz vai intimar o partido para que apresente um DRAP sem candidato para regularizar aquela situação. É um caso excepcionalíssimo, onde os dados do candidato chegam primeiro do que os dados do partido, mas já ocorreu. E também nos ajuda em algumas situações internas. Substituição, não é isso? E vagas remanescentes. Código da ata, que é importante para que vocês... Ele recupera, olha lá, recupera automaticamente os dados do candidato, aquilo que nós estávamos relevando agora há pouco. Então, vejam, iniciado o pedido do registro, olha o que fica aqui, o código do pedido também. Esse vai importante mais na impressão dos documentos, certo? Cada pedido também, além do código de ata, é gerado um códigozinho do pedido, certo? Esse pedido foi coletivo, foi um DRAP gerado para governador e vice, né? E o sistema ele vai dar esses alertas. Isso aqui é um alerta. Obrigado, Lani. Esse sistema vai dar esses alertas de que há algum preenchimento impeditivo, ou por dissidência de cota de gênero, está fora do prazo da filiação. Então, ele vai dar os alertas. Alguns alertas são impeditivos. Nesse caso aqui é. Então, você não pode transmitir sem resolver essa questão, certo? E outros não são impeditivos. Então, ele vai alimentando de acordo com o preenchimento de vocês. Aqui está um resumo dos documentos que podem ser apresentados, que devem ser apresentados, né? E que é importante que vocês observem que, quando vocês vão alimentando no sistema, nós vamos verificar documento a documento, e é muito importante a gente verificar que aquela certidão da Justiça Federal é aquela da Justiça Federal, para não ficar trocado, né? Não alimentar de qualquer jeito, certo? Então, cada uma tem essa nomenclatura de suma importância para que o sistema possa reconhecer que ali está aquele documento. Por que nós estamos falando isso? Porque esse documento oficial de identificação, se vocês não identificarem ele assim, ele não vai ser anonimizado, como chamam, que é a preservação dos dados sensíveis. Então, quando vocês lançam um documento como esse aqui, documento oficial de identificação, o sistema vai fazer o quê? Ele vai para o público externo, porque todos os dados que você lançam também vão para o Divulga Candi, não é isso? Então, é importantíssimo que, na hora de alimentar, vocês coloquem cada documento no local correto, porque isso vai ter efeito no PJE, que já ao receber essa documentação, ele vai dizer, isso aqui é um documento que eu tenho que ter cuidado. Então, o sistema já está pronto para isso. Então, quando a gente... e os advogados, quando forem peticionar no PJE também, ele tem lá uma classificação de documentos, isso mais especificamente para os advogados, que, quando for peticionar, estou anexando aqui um documento de diligência que ficou faltando, um documento de identidade, importantíssimo que vocês digam que é um documento de identidade. Vão ter opções lá, de qualificação para os documentos. E, ao qualificar corretamente aquele documento, se ele tiver dados sensíveis, ele vai ser protegido, né? Se você lançar um documento lá, sem a devida qualificação, ele vai ficar público, vai ser um documento público. E aí, só depois do juiz determinar que aquilo ali seja protegido, é que a gente vai poder fazer a chamada anonimização. Dados críticos. Esse é interessante, porque eu não vou ler todos, tá, gente? Podem ficar tranquilos. Mas esse endereço fiscal para a atribuição do CNPJ dá muito problema, né? A gente recebe muitas ligações. Olha, não está saindo o CNPJ do candidato. O CNPJ, vocês vão ver daqui a pouco, ele é transmitido para a Receita Federal,
e a Receita Federal é quem emite isso. Só que a Receita Federal, para emitir esse dado do CNPJ, ela precisa que vocês informem o mesmo endereço para o endereço fiscal, porque quando vocês preencherem lá, vão ter tipos de endereço, não é isso? O endereço para o comprovante de residência, o endereço residencial, o endereço do comitê de campanha e o endereço para fins fiscais. Esse daí, o que acontece? Na pressa, a gente bota todos os candidatos, bota o endereço do partido, bota o endereço do partido, bota o endereço do partido. Trava, porque a Receita, na hora de emitir o CNPJ, ela vai à base de dados da própria Receita e lá ela vê que está diferente. Quando é um CEP somente, a gente às vezes ainda consegue corrigir. Mas se não for, a gente vai ter que replicar toda aquela informação e aí vai demorar bastante. E a gente sabe que o CNPJ impacta no início das campanhas, porque vai ter que ter todo o material ali com o CNPJzinho, né, específico do candidato. Então, às vezes o pessoal liga para cá, a gente não tem como resolver. Não temos como resolver. É importantíssimo que vocês observem isso. Porque nós não temos como resolver, por quê? Não é um dado da Justiça Eleitoral, é da Receita. Então, a Receita que gera automaticamente esses CNPJs, ela precisa que vocês informem o dado correto. Aí, muitas vezes, a pessoa... mas esse é o meu endereço correto. Que é interessante isso. Meu endereço correto. Tá, mas muita gente não sabe, então consulta antes. Muita gente não sabe que aquele CEP da sua rua mudou nos Correios, e o Correio informa a Receita. E aí a gente, quando consulta, vê que mudou. A gente está usando, às vezes, um CEP sem saber que ele já foi alterado perante a Receita Federal e os Correios. Acontece muito, né? A questão... A declaração de cor, preta ou parda, isso aqui tem impacto na questão das cotas agora, né, de recebimento e destinação de fundos partidários. Nome social também, não sei se está aqui, e divulgação ou não da escolha sexual, né? Está aqui. Essa também pode dar divergência com o cadastro eleitoral. E aí é importante observar no preenchimento, porque aqui, conforme o cadastro eleitoral, né? Desincompatibilização. A desincompatibilização, gente, para a gente basta o protocolo. Mas, alguns casos, porque a pessoa não foi deferido, para a gente basta que a pessoa apresente o pedido. Se tiver algum caso excepcional, o juiz é quem vai analisar, tá certo? A entrega dos documentos, aqui é simplesmente uma informação para vocês verem que no dia 15 é a data crítica, às 19 horas, para a entrega, né? Entrega do registro. Então, acho que de documentação era isso. E importante também a gente lembrar que, a partir do momento que vocês enviarem, não vi essa informação aqui, mas a partir do momento que vocês enviarem, vocês não podem mais retificar. Tá? Chegou até o final do preenchimento de todos os dados, eu não estou entrando em todas as telas, porque o sistema está bem explicadinho, o manual está bem detalhado. Deem uma olhadinha no manual, etapa por etapa, que vocês vão ver todas as telinhas lá. Então, é importante lembrar que, transmitidos os dados, eles não podem ser alterados. Não adianta tentar retificar. Se vocês perceberem que foi alguma coisa errada, liguem para a gente, para que a gente dê o aceite. O que é o aceite? Toda vez que vocês enviam os documentos, eles não vão diretamente para os nossos sistemas, PJE, CANDE, que nós damos o tratamento, analisamos todos os documentos. E ainda tem um filtro que a gente chama de o CANDE interno, o aceite. Então, a gente tem que dar o aceite. Então, a gente não tem como verificar todos os dados rapidamente, mas a gente verifica, isso aqui aparentemente está tudo tranquilo. Há um pedido duplicado, faltando algum documento, a gente só vai ver quando a gente se aprofundar. Então, por que é importante vocês saberem dessa etapa? Se vocês perceberem que tem algo errado, não tem como retificar. Liguem para a gente urgentemente, certo? Para a gente não aceitar. Dá uma justificativa, né? A gente vai conversar para ver, porque também não vai poder
rejeitar de qualquer forma. Mas compareçam aqui, nós estaremos aqui à disposição. Não aceita meu pedido. Aí, por quê? Geralmente quem faz o aceite sou eu. Alex, não aceita meu pedido. Tem um problema aí que eu quero corrigir, rejeita ele. Aí eu vou rejeitar. Rejeitado, aí vocês fazem um novo pedido. Certo? Não vão poder editar aquele pedido ali. Vocês vão ter que começar do zero. Tá? O pedido. Então, é importante isso, porque vocês se enviar os dados, aí, se a gente já tiver dado o aceite, as retificações, as complementações só vão poder ser feitas através do advogado pelo PJE, certo? Ele vai ter que pedir, olha, o dado foi errado. O dado foi errado. Parece exagero, mas na eleição passada chegaram dados de uma pessoa morta, né? E até a gente perceber que o falecido não era candidato, demorou. Demorou e depois o partido ficou tentando retificar. Perdeu tempo, porque o candidato, o que aconteceu? Tinha um homônimo, não sei qual, eu sei que era, eu não me lembro o nome dele, mas não vou dizer. Então, o homônimo tinha lá título de eleitor de uma pessoa, o partido foi preenchendo, acredito eu, para antecipar, e aí foi preencheu com o Marcos errado, vou dizer só isso. Foi o Marcos errado. Era Marco dos Grudes, virou Marco das Flores, e aí votaram na hora de... Caiu na Receita, a Receita puxou os dados do falecido, e depois... Aí depois, vamos lá, que foi uma pessoa... Como é que esse falecido deu entrada? Poderia o Ministério Público ter investigado e ter dado problema, não é isso? Mas não chegaram nesse ponto. Bem-vindo, Antônio Carlos. Não poderia ter dado problema. Problema que eu digo criminal, mas chegaram dados de uma pessoa falecida. E aí não teve como recuperar isso. A pessoa que era o candidato tentou remediar, tentou apresentar, não, mas aí foi um engano e os dados certos da pessoa são esses. Ou seja, essa pessoa estava fazendo o quê? Quando vocês dão entrada aqui, como vocês estão vendo, todos os dados vão para o DivulgaCand. Essa pessoa não estava indo para o DivulgaCand, estava indo pelo PJE. Nem todos os dados dela seriam publicizados. Então, a gente não pode solucionar isso. O juiz até tentou, então nós sugerimos, indefira esse pedido e ele entre com um pedido de vaga remanescente, começando do zero. Mas tudo isso poderia ter sido aceito se tivesse sido observado que era uma pessoa falecida. Essa pessoa falecida constou só na ata, e não era esse tipo de ata ainda. Porque, senão, vocês teriam um alerta lá, quando vocês fossem preencher, olha, isso aqui a pessoa está falecida. No cadastro eleitoral está dizendo que morreu. Né? Mas aí, como os dados não eram interligados, chegou para a gente e não tem como remediar. Então, se vocês perceberem algum equívoco dessa monta, vocês entrem em contato com a gente. A gente rejeita e vocês fazem o pedido novamente. Certo? Então, é isso. Realizado o aceite, que é esse ato que eu falei, que a gente internamente aqui diz, está tudo ok. E aí, quando a gente dá o aceite, aí ele vai para o DivulgaCand, vai para o PJE e permeia 7, 8 sistemas, inclusive prestação de conta, ele dá o start na prestação de contas. Tudo isso é gerado. E é importante vocês perceberem que, a partir do momento que for gerado o processo de prestação de contas, gente, também a gente vai começar a fazer intimações relativas a ele para que vocês apresentem as procurações dos advogados. Porque, como eles são julgados depois, nesse período, é importante a apresentação dessas procurações. Pronto, realizado o aceite pela Justiça Eleitoral, todas as informações e documentos serão publicados na internet, certo? Na página de divulgação de candidaturas e contas eleitorais. Então, o processo judicial eletrônico, que vai recepcionar todos esses dados. Os documentos relativos ao registro devem ser inseridos no Candex para serem enviados. A etapa 2, esses documentos serão enviados ao PJE no momento da autuação automática. E há um dado interessante agora sobre o Candex, é que, quando vocês transmitirem, vocês vão poder visualizar o número dos processos no PJE. Quando vocês transmitiam,
antigamente, nas eleições passadas, transmitidos os dados, aqueles dados são... vocês não tinham mais nada, só pegavam informação com a gente, não é isso? Agora vocês vão poder acompanhar, inclusive, o número do processo no PJE e o status do processo lá. Uma consultazinha simples, mas que é de muita valia. Então, após o envio do pedido do registro e aceite pela Justiça Eleitoral, o Candex não estará mais disponível para anexar documentos. Eu acho que ali ficou um texto... Então, vocês não podem. Uma vez dado esse aceite, certo? Vocês não podem mais complementar essas informações. O que acontece? Se o candidato não tiver advogado, se ele tiver advogado, ele vai juntar os documentos no próprio processo judicial eletrônico. Se ele não tiver, existe uma alternativa, que é apresentar, para cumprimento das diligências, alguma coisa que a gente pedir a vocês, pelo peticionamento avulso. É o envio de documentos sem uso do PJE, bastando informar o número do processo. Esse peticionamento avulso, ele está disponível na página do TSE, na nossa página também, ali onde tem o acesso ao PJE de primeiro e segundo graus, tem um link para que vocês possam acessar esse peticionamento avulso. Esse peticionamento avulso permite que vocês atendam diligências em nome do candidato. Se o advogado não tiver como atravessar a petição, se for somente a apresentação de um candidato. Então, é uma forma de peticionar no PJE sem ser advogado, certo? Então, está disponível na página da internet, como eu disse, no nosso também, e permite que o candidato, o cidadão apresente petições. Por que também é importante esse peticionamento avulso? Porque ele é utilizado pelo cidadão, como aqui é citado, para apresentar a notícia de inelegibilidade. Não é isso? Porque a impugnação só pode ser feita por partidos, ou a pessoa constitui um advogado e apresenta. A opção também da pessoa apresentar a notícia através de um advogado, mas aqui o cidadão pode apresentar uma notícia de inelegibilidade no próprio sistema PJS sem necessidade de certificação digital. Então, que somente pode ser usado em situações excepcionais, em que é possível a atuação sem representação por advogado. Como eu falei, nesse caso, a pessoa tem notícia de uma inelegibilidade num determinado candidato, então ela apresenta diretamente aí sem constituir advogado, certo? Está aqui, inclusive, está aqui a observação. Aqui onde é que ele está localizado, né? Tanto no TSE quanto aqui também ele está em serviços judiciais, bem próximo do processo judicial eletrônico, né? E ele funciona assim, se apresenta assim para vocês, certo? E também o acesso é via e-título. No caso dele, somente o e-título. Não apresenta a ferramenta do gov.br. Essa é a página inicial do peticionamento avulso. Eu vou pular essa parte, porque aí ele é muito autodidático o sistema e vocês vão conseguir. Ficaram aqui umas telas que eu tinha retirado, inclusive o pessoal do... Porque aqui está mostrando como o advogado acessa o PJE. Eu acho que isso aí não tem grande importância nesse momento para vocês, porque eu acho que todos os advogados aqui presentes já manuseiam o sistema. Estou pulando essa parte para a gente ganhar tempo, certo? Porque eu acho que eu peguei, quando eu fui editar aqui, fazer uma edição, eu terminei pegando uma versão antiga da apresentação. As comunicações processuais, tem um dado interessante sobre isso, que tanto na resolução 23.608 quanto 609, vocês sabem que as comunicações podem ser feitas via WhatsApp. E o candidato, ele, ao preencher o pedido do requerimento de candidatura, ele subscreve um termo, tem alguns termos lá que ele subscreve sobre o tratamento de dados, e um deles é dizendo que ele tem ciência de que vai apresentar um telefone com aplicativo de mensagens para que receba as citações e intimações. E aí a gente encaminhando através desse método, a pessoa já está citada ou intimada, né? Então, aqui são as formas de comunicações processuais. Tem o DJE, né? No primeiro momento ele é utilizado
após a publicação do edital, todo mundo habilitado, partidos, Ministério Público, podem apresentar as impugnações e os cidadãos e cidadãs podem apresentar notícia de inelegibilidade, né? O mural eletrônico, que homonímio, não entendi. Mas o mural eletrônico ele estará disponível já. Ele tem todas as decisões, intimações para diligências, tudo será através do mural eletrônico. Esse ano, o mural eletrônico ele vai estar disponível a partir de 20 de julho. Por quê? O que acontecia? A gente, nos primeiros dias, isso causou muito embaraço com alguns cartórios, porque a gente, nos primeiros dias, já recebe pedidos. Tem partidos que, no dia 21, já estão enviando os pedidos, já realizaram a convenção, já fizeram os pedidos no sistema, e a gente já recebeu o pedido no dia 21, 22, principalmente partidos assim que não tem muitos candidatos, né? Aqueles ali já apresentam logo. Então, a gente já pode efetuar algumas diligências para a complementação dos documentos, sendo que a gente só poderia fazer via mural eletrônico no dia 15 de agosto. Então, como a gente fazia isso? A gente fazia via diário, né? O que demora para a pessoa tomar ciência, demora para ser publicado. O mural não, o mural já é publicado no momento que a gente joga no PJE a intimação. Então, aí a intimação é automática praticamente. Então, esse ano, os prazos só começam a ser computados de forma contínua e peremptória a partir de 15 de agosto, mas o mural já vai estar disponível. Então, a partir do momento que forem apresentados os pedidos, o candidato já vai ter que prestar atenção no mural. E ele já vai estar disponível agora 15 dias antes, para permitir justamente essas diligências. Apesar de ele estar disponível no dia 20, os prazos serão contados de forma normal. O que são esses prazos de forma normal? Para a Justiça Eleitoral. Para a Justiça Eleitoral, se o prazo cair no final de semana, ele é prorrogado para segunda-feira. Ao contrário do que acontece a partir do dia 15 de agosto, que se cair em sábados, domingos e feriados, aquele dia ali é o dia fatal, certo? As comunicações processuais, essas mensagens eletrônicas a que a gente estava se referindo, né? Elas também, como o candidato já testou ciência de que ele vai ser intimado por esse meio, a partir do momento que chegarem os dois, tiquezinho que a gente chama, né? As duas marcações, ele já está intimado. Não precisa ficar azul, né? Então, o segundo tique aparecerá quando a mensagem for entregue a qualquer um dos aparelhos conectados. Então, a partir desse momento, essa pessoa já está incitada ou intimada para aquele determinado ato. E essa é a etapa importante. É aquela que nós estávamos nos referindo, certo? É aqui, após os julgamentos, o candidato tem até o dia 15 de setembro, né, para fazer o prazo final dos julgamentos. Então, a partir, quando a gente receber os primeiros pedidos, já vai estar habilitado a oportunidade para o candidato fazer o bem na foto, certo? Porém, ele tem até o dia 15. De acordo com... Ele pode acessar lá o candidato. E onde é que o sistema vai buscar os dados do candidato? Da ata. Ele vai ter um livre acesso para poder fazer o bem na foto. Ele vai... O que é o bem na foto? Ele vai olhar aquela foto lá no sistema e vai ver se está boa. E aí ele vai dar um aceite. Não é isso? Então, o candidato tem todo esse período para poder fazer o reconhecimento da sua foto. E aí, se não feito, o prazo final será 15 de setembro, para os partidos e para a gente também, porque se os partidos não fizerem esse, a gente vai fazer de acordo com o que está lá. Agora, é claro, gente, a gente vai dar o aceite, mas não quer dizer que a gente vai aceitar fotos que não estejam de acordo com a previsão normativa. Isso aqui é um aceite em que eles vão verificar aquela foto em que a gente já não diligenciou, né? Ele vai verificar, não fiquei muito bem na foto, queria trocar. Mas essa foto já tem que ter passado pelo nosso crivo, principalmente o crivo do magistrado, que diz, essa foto aqui é aceita.
Agora, ele pode alternar essa foto, ele pode mudar a foto, desde que ela esteja nos parâmetros válidos. Se ela não estiver nos parâmetros válidos, a gente não vai chegar nem a esse dia. A nossa equipe já vai identificar e já vai intimar vocês. Olha, substitua a foto, que a foto não está servindo. Então, ele pode dar esse aceite pedindo para que seja mudada a foto por uma questão foro íntimo dele. Não, eu não gostei dessa foto. Mas não quer dizer que a gente vai aceitar todo tipo de foto, certo? Então, o candidato pode fazer pelo e-título e o partido pode fazer pelo e-título também ou pelaquela autorização dada no Candex. Ele vai pegar aquelas pessoas e vai dizer, olha, você pode fazer o aceite aí de todos os candidatos aqui do partido. Tá? Ele vai autorizar. É aquele mesmo gerenciamento de acesso, certo? Então, onde é que está localizado esse sistema, esse acesso ao bem na foto? Na nossa página lá do Divulga Candi. No próprio Divulga Candi, lá embaixo, vocês têm lá, ó, bem na foto, na parte inferior. Deixa eu ver aqui, a gente volta. Não está muito longe. Está muito distante. Mas no Divulga Candi Contas, todo mundo tem acesso, lá, logo abaixo, tem a indicação do bem na foto. É a partir daqui que vocês vão acessar o bem na foto para fazer essa validação. Essa é a forma de validação. Vocês entram lá, colocam a UF, preenche o candidato, partido, ele vai entrar com o e-título, né? E aí o partido pode escolher, se tiver coligado, alguma coisa, ele vai escolher qual partido ele quer fazer, quais cargos, não é isso? A federação também pode escolher quais cargos. O partido só vai ter uma opção. Então, ele vai pegar os candidatos e ele pode fazer isso de forma marcar todos aqui e colocar todos como aceite. Eles já passaram pelo crivo da Justiça Eleitoral, pode ser que o partido diga, não vou olhar mais nenhum, sendo que ele tem que fazer isso, ou pode olhar individualmente, né? Aqui tem uma exposição para como funciona o sistema de cada uma das etapas. Pronto. Gente, chegamos ao final. O bem na foto também é a etapa final, mas é onde vocês vão fazer essa análise das fotos, e é importantíssimo, como eu digo, porque vocês têm até o dia 15 de setembro, quem não fizer, nós vamos fazer a validação por vocês, mas desde que as fotos estejam em perfeita enquadramento com o que prevê a norma, né? A gente sabe que na resolução lá tem as configurações todas da foto como ela deve ser, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado das novidades do sistema, né? Estamos aqui sempre à disposição para qualquer dúvida, inclusive agora também, se quiserem fazer alguma pergunta, e dizer que desejamos a todos uma boa eleição, que a gente, e como disse, o papel de vocês é muito importante. Vocês vão dar o pontapé inicial para que tudo aconteça, não é isso? A partir do sistema Candex é que a gente vai ter todo o início do processo eleitoral. E, inclusive, através da ata, que, como eu disse, ganhou grande relevância para que vocês possam desenvolver os seus trabalhos, certo? Estamos à disposição. Como eu disse, o manual é muito elucidativo. Deem uma olhada no manual que está à disposição no site do TSE. A partir de segunda-feira, ele vai estar disponível também na nossa página. E, qualquer coisa, só entrar em contato com a gente. Viu? Estamos à disposição. Muito obrigado a presença de todos.